Vocês se lembram que nós, químicos, né, estudamos a matéria. E essa matéria era formada por átomos. Quando esses átomos se unem, dão origem às várias substâncias. E o nosso tema hoje são essas substâncias. Para facilitar o nosso estudo, nós vamos dividir essas substâncias em dois grandes grupos. Compostos orgânicos, que vão ser vistos no final do curso, e hoje os compostos inorgânicos. Existem 4 funções importantes, que são as que nós vamos observar então nessas 2 aulas que seguem. Então as 4 funções mais importantes são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, de aplicação dos mais importantes, não é? Só que antes de entrar propriamente em ácido, base, nessas funções, eu preciso ter alguns conceitos prévios, não é? Para depois entender melhor a definição do que é um ácido, do que é uma base. Então nós vamos observar essas telas aí super animadas para entender algumas coisinhas. Temos aí um gerador, uma lâmpada, uns fios e água com açúcar. Esse esquema aí montado é para testar a condutividade elétrica de uma solução. Se você observar, a lâmpada está apagada, né? Então água com açúcar não conduz a corrente elétrica. Nós vamos chamar essa solução de uma solução não eletrolítica. Já numa segunda situação, você vê lá o mesmo esquema, não é? Só que a gente colocou água com sal agora, e a lâmpada lá acesa, não é? Então água com sal é uma solução que conduz a corrente elétrica, chamada de solução eletrolítica. Bom, como é que isso acontece? Por que um conduz, o outro não? Quem vai esclarecer isso para a gente foi um cientista chamado Arrhenius, com a sua teoria da dissociação iônica, não é? Para Arrhenius, um meio se torna condutor de corrente quando nele existirem íons livres. Então, no açúcar não conduziu, não deve haver íons. No sal conduz, deve haver íons. Mas para a gente ficar com isso bem claro, não é? Vamos observar a animação que nos dá aquela visão além do alcance. Água com açúcar. Você não consegue enxergar as moléculas, então nós temos um desenho para isso ficar bem claro para você. Você põe o cristalzinho de açúcar no copinho de água, ele dissolve, quebra esse cristal e o que fica liberado na água são moléculas. O açúcar, o sacarose no caso, C12, H22O11, é um composto molecular. Então você não percebe íons no meio, por isso que não conduz a corrente elétrica. Agora, já o sal conduziu. O que aconteceu então com o sal? O que tem ali dentro para conduzir a corrente? Segundo Arrhenius, íons. Vocês se lembram da ligação iônica que nós aprendemos a semana passada, na última aula? Então, NaCl, que é o que forma o sal de cozinha, são íons. Então, a nossa visão ali, o sal, NaCl, na bordinha do copinho, quando ele mergulha na água, esses íons que já existem, já estão aí, se dissociam, se separam, não é? Então, o sal, um composto já iônico, na água, libera os seus íons, tornando o meio condutor de corrente elétrica. Se você observar, nós tínhamos um aglomerado iônico, né, o NaCl, um sólido cristalino. Quando foi colocado na água, esses íons se separam, se dissociam. Então sai lá o Na+, e o Cl- soltos na água, que tornou o meio condutor. Agora, nós falamos de dissociação, essa separação. Nós vamos falar daqui a pouquinho de ácidos. E esses ácidos, eles são compostos covalentes moleculares. Só que quando eu coloco esses ácidos na água, eles conduzem a corrente elétrica. Que coisa estranha, você acabou de dizer que quem é covalente molecular não conduz e ácido em água conduz? Sim. O que acontece com esses ácidos em meio aquoso, de tão diferente do que aconteceu com o açúcar? Se você observar a animação, nós temos então o HCl, um composto covalente molecular, não há íons aí. Quando ele mergulha na água, o cloro, que era aquele elemento bastante eletronegativo, rouba o elétron que está compartilhando com o hidrogênio. Então o cloro se aproveita da sua eletronegatividade e na água rouba esse elétron, ficando com uma carga negativa e o hidrogênio positivo. Se você percebe, no NaCl existiam íons que foram separados. Aqui eles não existiam, eles foram formados em contato com a água. Então uma ionização, que você observa aí já resumidinho. Então, HCl em água, então a molécula entrou em contato com a água, formamos íons H+ e Cl-. Você percebeu que para conduzir a corrente, precisamos de íons. Os sais são compostos já iônicos e liberaram esses íons na água, sofrendo uma dissociação. Então, dissociar é separar. Os ácidos, por sua vez, em água, em contato com a água, formam íons que não existiam. Esse fenômeno se chama ionização. Então, dissociar, separar, ionizar, formar esses íons. Então, Arrhenius define ácidos na sua teoria como substâncias que em água
ionizam e liberam o cátion H+. Vamos olhar a tela. Segundo Arrhenius, temos lá um ácido H, aquele índice ali, não é? O A maiúsculo está representando um ânion qualquer. Colocamos na água, ioniza, libera o cátion H+, e o outro ânion. Então você percebe que o Azinho minúsculo ali é o índice do hidrogênio, então entram 1, 2, vão sair 1 ou 2, e é a carga do ânion. O que é importante para a gente é esse cátion H+. Então o que define ácido, o que determina a acidez de um meio é a presença deste íon H+. Então no futuro, quando a gente for estudar pH, medir a acidez de um meio, é este íon que determina a acidez. Nós vamos ver agora alguns exemplos com alguns ácidos das suas ionizações. Então observem a tela. O HCl, em contato com a água, ele ioniza, liberando aí o cátion H+, caracterizando um ácido. Então você vê H+ em meio aquoso, e liberando também o íon Cl-. Como o HCl libera só um hidrogênio ionizável, só um cátion H+, ele é um monoácido. Como ele não tem oxigênio na sua estrutura, a gente classifica ele de hidrácido. Na sequência, aparece o ácido H2SO4. Então ele já tem um índice ali, se você olhar no hidrogênio, 2. Então são 2 H+, 2 íons H+ liberados na água. Se você tira o H, o que sobra é o ânion, que é o SO4. Lembra que o índice é a carga desse ânion, então SO4, 2-. Este ácido, esse exemplo, como ele liberou 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. E como ele tem oxigênio na sua estrutura, um oxiácido. Agora nós vamos observar os principais ácidos e algumas aplicações desses ácidos. Então, olhando a tela, nós temos ali HCl, ácido clorídrico. É o ácido que você tem no seu estômago, que causa azia, também vendido no comércio como ácido muriático para limpar chão de pedra. E o H2SO4, ácido sulfúrico, extremamente importante, um dos principais componentes da chuva ácida, presente na bateria do automóvel, na indústria extremamente usado em vários setores. HNO3, ácido nítrico, descoberto lá pelos alquimistas, era chamado de aquaforte já naquela época. Então um ácido que também está presente na chuva ácida e entra na fabricação de explosivos e fertilizantes. H3PO4, o ácido fosfórico, você encontra em alguns refrigerantes, ele aparece lá como acidulante. H2CO3, o ácido carbônico, aparece também em bebidas efervescentes, refrigerantes, champanhe. Acabamos os ácidos, vimos os mais importantes e algumas das suas aplicações. Agora nós vamos falar das bases. Ainda falando de Arrhenius, né, ele definiu a base ou hidróxidos como substâncias que em meio aquoso dissociam e liberam exclusivamente o ânion OH-. Vamos formalizar o que a gente acabou de dizer ali na tela. Então, temos uma substância, esse C representa um cátion qualquer, o ânion OH, lembra que a carga do cátion escorrega lá no índice do ânion, coloquei na água, dissocia, lembra que separa os íons. Então nós temos o cátion e o que é importante, este ânion OH, que é a hidroxila. Se uma substância na água dissociar e liberar o OH, segundo Arrhenius, eu posso chamar isso de uma base ou hidróxido. Nós vamos ver alguns exemplos agora de dissociações de bases. 2 exemplos bem importantes. Olha para a tela. Então, NaOH, um composto cristalino, sólido, colocado em água, vai formar o Na+, meio aquoso, então está separando os íons, e libera lá o OH-, a hidroxila. Como esta base liberou só uma hidroxila, ela é classificada de uma monobase. No próximo exemplo, a gente observa o MgOH2, não é? Colocado em água, dá o Mg2+, como você tem 2 hidroxilas, se você observar lá 2 OHs, vão sair nadando na água 2 OHs. Como se libera 2 hidroxilas, eu vou classificar essa base como uma dibase. Então, base, substância que na água libera este OH-. Para você dar um nome para as bases, daqui para frente vai ser uma maneira mais simples de se dar um nome. Nós vamos falar primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. As bases têm sempre como ânion o OH, o hidróxido. Então, para se dar o nome das bases, olha como é que a gente faz. Primeiro se escreve o hidróxido, que seria o nome do ânion, D e o nome do cátion. É importante que você se lembre, é lógico, da tabela de cátions, não é? Que aparece no site, você pode ter na sua casa e tal. Vamos pegar agora as principais bases. Vamos ver como é que elas, quem são e as suas aplicações. Então, olhando a tela, as principais bases. NaOH é o hidróxido de sódio, soda cáustica, não é?
extremamente importante você ter em casa para desentupir pia. Você usa para fazer sabão, uma base forte. O MgOH2, o hidróxido de magnésio, que é o que você, quando você tem azia, você bebe, que é um antiácido, leite de magnésia, ruim por sinal, né? CaOH2, o hidróxido de cálcio. Você já viu um pedreiro fazendo argamassa, né? Então ele põe cimento, põe areia e põe um pó branco, que é essa cal hidratada. Se ela estiver dissolvida em água, nós temos a água de cal. A LOH3, o hidróxido de alumínio, também usado como antiácido. E o NH4OH, o hidróxido de amônio, que é o amoníaco usado nos produtos de limpeza. Nós já vimos um pouquinho de ácido, um pouquinho de base. Nós comentamos aí que o hidróxido de magnésio era usado como antiácido. Então você levanta, tem uma azia causada pelo ácido clorídrico. Você vai ingerir o hidróxido de magnésio, que é um antiácido. O que acontece? Por que diminui, alivia a minha azia? Que reação é essa? Não é? A reação que une um ácido a uma base, nós vamos observar e entender como ela acontece nessa animação. Nós temos o ácido liberou H+, e Cl-, a base o Mg2+, o OH-. Este cátion H+, que é o que caracteriza o ácido, junto com este ânion OH-, que é o que caracteriza a base, eles são apaixonados. Eles se olham e vão ao encontro do outro. Quando se encontram, dão origem à substância água, que é uma substância neutra. Então acabou de acontecer uma reação, formando-se água. Daí o nome da reação ser neutralização. Formamos água, que é algo neutro. Um ácido e uma base interagem produzindo água. Vamos formalizar isso numa reação? Porque além da água, você viu que sobraram lá os íons Mg2+, Cl-. Como é que se organiza isso de uma maneira mais formal? Observem a tela. Então nós temos o H+, que era o ácido, com a base MgOH2, reagem, então o H+, se uniu ao OH-, formando água, e sobrou o Mg e o Cl. Para formalizar aquela estrutura, primeiro o cátion, depois o ânion, a carga do magnésio vai para o índice do Cl e vice-versa. Bom, a reação está feita, não é? Então, ácido mais base forma sal mais água. O nome dessa reação, neutralização. Só que eu preciso balancear a reação. O número de átomos que entra tem que ser igual ao número de átomos que sai. Então, para que a neutralização seja uma neutralização total, o número de hidroxilas tem que ser igual ao número de H+. Se eu tenho 2 hidroxilas, eu preciso colocar lá 2 H+. E vou conseguir formar, então, 2 moléculas de água. Então, está aí a reação de neutralização. Hoje nós aprendemos um pouquinho de ácidos, de bases e essa reação de ácido e base. Na próxima aula vão ficar os óxidos e os sais. Até lá!